motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Graça e paz, irmãos. Hoje, nesse horário, nós estaríamos reunidos presencialmente para a nossa escola bíblica dominical. Mas como ainda não é possível, nós vamos via internet mesmo. Nós estaremos lendo o texto bíblico para essa meditação nessa manhã, que se encontra em João, capítulo 4, versículos 43 a 54. E diz assim: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia,
porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro, os seus servos lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Que Deus abençoe. Meus irmãos, a palavra de Cristo é uma palavra poderosa em todas as circunstâncias da vida daquelas pessoas que creem. Desse texto que nós acabamos de ouvir a leitura, quantas lições podemos destacar daí, dessa pequena passagem das Escrituras? Apenas alguns versículos. Tudo o que nós podemos fazer é deixar em nossas memórias, deixar em nossa memória essas palavras e usá-las continuamente na nossa caminhada nesse cristianismo que nós professamos. Todos nós, não importando a idade ou a nossa posição social, estamos sujeitos a sofrer determinadas aflições na nossa vida, na nossa existência. Temos falado bastante sobre isso, mas forçosamente até pelos textos que temos escolhido para as nossas meditações. Nós acabamos de ler aí no texto que um homem nobre, um oficial romano, se encontrava aflito porque o seu filho estava gravemente enfermo. E a Bíblia diz aí no verso 46, já lido: foi então outra vez a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. O oficial do rei ouviu que Jesus estava na Galiléia. Eu não sei qual a distância de Galiléia a Cafarnaum, não entrei nesses dados geográficos, mas o fato é que eles estavam separados um do outro. Jesus na Galiléia e o oficial do rei estava em Cafarnaum. O oficial veio e rogou-lhe que fosse em sua casa para curar o seu filho, aí de acordo com o verso 47 do capítulo 4 de João. Quando soube que Jesus tinha vindo à Judéia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse e curasse o seu filho, pois estava
a morte. Irmãos, a enfermidade que aflige a muitos não escolhe posição social. Todos estão expostos, como árvores grandes e pequenas, que estão expostas ao vento de uma tempestade. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por estas experiências, às vezes negativas, nas nossas vidas. Ouro, prata ou qualquer outro bem podem pagar as nossas dívidas humanas, mas não livram o homem da doença, da aflição e da morte. O crente deve valorizar a sua vida aqui, sem esquecer que há valores eternos reservados para gozo, para que ele goze lá na eternidade, quando partir daqui para a eternidade. Então, todos nós, não importando a idade ou posição social, estamos sujeitos a sofrer determinados tipos de aflição, sejam elas grandes ou pequenas. O problema circunstanciais podem trazer grandes benefícios também para toda a nossa vida. A ansiedade, em função da doença do filho, levou o pai a Cristo. Creu nele e toda a sua casa, diz a Bíblia. A aflição pode ser um instrumento de Deus para nos ensinar grandes lições. A saúde é uma das maiores bênçãos que nós recebemos da parte de Deus. Mas o ser humano lembra mais de Deus quando ele está doente, quando ele sente que a doença atingiu o seu físico, ele está enfraquecido, então ele começa a lembrar de Deus. Mas aí é que nós paramos para pensar que na saúde nós recebemos as maiores bênçãos de Deus, mas na doença nós lembramos muito mais do Senhor. E o salmista, esse salmista tem mensagens grandiosas para as nossas vidas. Ele disse assim: foi bom eu ter passado por aflição para que aprendesse os teus decretos. Uma vez eu visitei uma pessoa no hospital e algum tempo antes eu tinha visitado e perguntei para ela sobre a leitura bíblica, estudo da Bíblia. Ela estava faltando bastante os trabalhos da igreja. Não, pastor, eu não tenho lido a Bíblia. Mas ela teve um problema sério de saúde e foi para o hospital. Logicamente o pastor foi visitá-la. E ela, quando eu cheguei no quarto, ela não sabia que eu estaria lá naquele horário. Ela estava sentada na cama com a Bíblia aberta e lendo a palavra quase com desespero. Então, às vezes, nós reclamamos dos problemas, mas são eles que de repente nos aproximam mais de Deus, nos levam a agradecer, como fez o salmista, dizendo: foi bom ter passado por aflição para que aprendesse os teus decretos. Todos nós estamos sujeitos à disciplina de Deus também. Toda disciplina, com todo efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico em nosso coração. Hebreus 12, verso 11. A palavra dita por Cristo à distância exerce o mesmo poder de quando ele está presente.
É o que nós vemos nessa experiência do oficial romano ao descer e implorar a Jesus que curasse o seu filho. Jesus não desceu para Cafarnaum para ver o jovem enfermo. Um imensurável poder acompanhou as suas palavras, as palavras de Jesus, quando ele disse: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que dissera e partiu. João 4, verso 50. Jesus tão somente falou a palavra e a cura do moço foi realizada. Ele estava distante, eu vou repetir, ele estava, o oficial morava em Cafarnaum e ele estava na Galileia. Ele apenas ordenou e a enfermidade mortal se retirou, foi retirada. Agora, o que me chama a atenção também é a comprovação e a precisão do milagre realizado. Quando ele já ia descendo, saiu-lhe ao encontro os seus servos, que lhe disseram que o filho vivia. Perguntou-lhe, pois, a que hora começara a melhorar. Ao que lhe disseram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora a mesma que Jesus lhe dissera: o teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. Irmãos, eu acho que deu para a gente entender. A palavra de Jesus, mesmo dita à distância, não dependia e não depende da presença dele. Quando ele falou essas palavras, mesmo à distância, o milagre se realizou lá a uma distância que nós não sabemos exatamente quanto, mas o filho do oficial foi curado. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós precisamos acreditar que todos nós, independentemente de raça ou posição social, estamos sujeitos às mais diversas circunstâncias oferecidas por este mundo tenebroso onde nós vivemos. Por isso, devemos reconhecer e encher a nossa mente com as palavras de Cristo. E ele declara: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Que essa palavra motive a vida espiritual a cada instante nos nossos corações. Tenha um bom domingo e que Deus te abençoe ricamente. Porque está frio, só explicando uma coisa aqui para os irmãos, porque está frio, o nosso Belguinho está aqui dentro de casa e ele não calou a sua boca. Ele colocou a sua voz aí para ajudar então na programação. Resolveu cooperar com a gravação, cantando lindamente, não sei exatamente interpretar o que, mas ele estava cantando. Deus abençoe a todos. É o nosso Belguinha, nós queremos muito bem essa vizinha.